E aí? Para quem não sabe, o João, um inscrito aqui do canal, um cara muito simpático, por sinal, criou um grupo no WhatsApp onde ele reuniu alguns outros inscritos que gostam de falar sobre o assunto. Se você tiver a fim de participar, manda o seu número no e-mail que está aqui embaixo na descrição, que a gente adiciona lá. Enfim, eu só mencionei isso porque numa das conversas o João propôs que eu falasse sobre a realidade. Sim, ele me trouxe essa tarefa impossível de falar sobre o inefável, o inexprimível. E é óbvio que eu vou falhar. E aí, como sempre, eu já adianto que é impossível falar sobre a verdade. Eu só posso falar sobre a impossibilidade de falar sobre a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que não muda, está sempre presente. Tudo aquilo que aparece no momento e desaparece no outro não pode ser a verdade, mesmo que seja sustentado por ela. A verdade é imutável, está além do tempo, além de qualquer expressão, além de qualquer pensamento, além de além de qualquer coisa. Depois que você elimina tudo aquilo que pode ser compreendido, acessado, observado, pensado, entendido, imaginado, falado, o que sobra, depois que você exclui tudo, é a realidade. Inclusive, esse vídeo, minhas falas, todo o resto. Qual é o problema de tentar expressar essa realidade? O problema é que ela é silenciosa. Ela é o pano de fundo onde todo barulho acontece. Aqui, agora, nesse exato momento. Tudo que existe é essa realidade, é essa verdade. Mas por cima dela existe esse movimento, existe esse barulho, existe você assistindo o meu vídeo. Todas as palavras que eu estou falando nesse vídeo acontecem na realidade, mas não são ela. Se eu pausar, se eu tivesse a capacidade de pausar qualquer momento, qualquer um deles, qualquer cena que eu pausasse da sua vida, qualquer momento da sua vida, dos mais felizes aos mais tristes, todos eles são a realidade. Todos eles são a realidade sobreposta por um mundo manifesto. Por exemplo, esse momento aqui. Esse exato momento é a realidade. Sem tirar nem pôr. Esse momento aí que está congelado, quando ele existia, tudo o que existia era ele. Esse momento era completo em si mesmo. Esse momento era tudo que existia. Só não era se eu começar a trazer pensamentos e pensar que eu sou uma pessoa e existem outras pessoas e existe um mundo fora de mim. Esquece isso. Estou falando do meu momento. Esse exato momento vergonhoso, pausado aí, é tudo que existe nele mesmo. Mas esse momento pausado não pode ser contido em um pensamento, porque todos os pensamentos acontecem no tempo e ele está fora do tempo. Eu estou falando de um momento absolutamente presente, antes que ele tenha algum tipo de conotação ou significado. Você pode interpretar como Nilcinho com o dedo no nariz, mas você precisa de tempo para fazer isso. Antes do tempo, não tem ninguém com o dedo no nariz. Eu juro. A verdade é algo anterior ao tempo, anterior à mente. Por isso, não pode ser acessada por essa ferramenta. Não pode ser acessada pela mente. E o que é esse vídeo aqui? É algo criado por essa mente aqui e assistido por essa mente aí. Portanto, a verdade não está no vídeo. A verdade é aquilo que está assistindo o vídeo. A verdade é aquilo que há momentos atrás gravou esse vídeo. Antes de conhecer essa ação,
antes de nomear ela. A verdade está sempre presente, sem nomes, sem formas, sem definições. Mas ela não pode ser encontrada aqui. Enquanto você estiver nomeando isso como um vídeo, não é. Na verdade, não é que não é. Você não está percebendo a realidade. Você está percebendo um corpo que está assistindo um vídeo. Se você estiver percebendo a realidade, você e o vídeo, e eu dentro do vídeo, somos uma coisa só. Se você estiver percebendo a realidade, eu sou você. Observe aqui comigo o número 0. Agora vamos traçar aqui uma linha e manter uma abertura no centro. O único número que passa por essa abertura é o número 0. Então a gente pega esse número, passa pela abertura e ele está embaixo dessa linha. Ele é a realidade subjacente a tudo que está em cima dessa linha. Essa, o 0, é a realidade subjacente, é o substrato de toda manifestação. Porque a partir do número 0 surgem todos os outros números. Mas o que acontece se eu tentar trazer números positivos ou negativos? Eles não passam pela abertura. Por quê? Ela só permite a passagem do número 0. Não me pergunte o porquê. Se você achar ruim, vá falar com Deus. Tá aí o e-mail dele. Não importa qual número seja. Se ele é positivo ou se ele é negativo, ele não passa pela abertura. Ele bate, quica e vai para fora. E o que isso significa? Vamos representar esses números como sendo pares de opostos. Se eu perguntar para você, você gosta de sorvete? Tanto a resposta positiva, gosto, quanto a negativa, não gosto, são números. A única diferença é que é um número positivo e um número negativo. Isso bate nessa consciência, mas não consegue entrar na realidade. Bate, se manifesta, quica e vai embora. O que você quer? Você quer aparecer no vídeo, né, cara? Quero aparecer no vídeo. Você tá gravando um vídeo? O que é isso aqui? Isso é um microfone, gato. Miei. Vai pra lá. Deixa eu gravar. Oxi. Onde eu tava? Tanto o gosto ou não gosto, tanto sim ou não, batem na consciência e quicam para fora. Eles não podem passar pela abertura, porque eles não são o número 0. Se eu te perguntar, você está feliz ou você está triste? Independentemente da resposta, serão números. Os números batem na abertura, não conseguem passar e quicam para fora. Apenas aquilo que existe anterior à tomada de decisões consegue acessar a realidade, pois ele em si mesmo é a realidade. A realidade é o número 0. É por isso que eu falo às vezes que a realidade é uma coisa só. Só existe uma coisa acontecendo. No 0, só existe o 0. Só o 0 está acontecendo. Não existe nenhum atributo, não existe nenhuma qualidade sobrepondo ele verdadeiramente. É por isso, por exemplo, que a ideia, se a gente fosse representar também como números, de sujeito, visão e objeto visto, são números. Eles batem, quicam e vão embora. Quando se é o 0, rompe-se essa trindade. Sujeito, visão e objeto visto são uma coisa só. Por isso que eu disse que se você estiver assistindo esse vídeo completamente lúcido, eu estou dentro de você, eu sou você acontecendo. Não porque você interpreta que eu sou... Só tem uma coisa acontecendo. Quando só existe uma coisa acontecendo, essa uma coisa é tudo que está acontecendo. Claro que esse é um exemplo bem simplificado. A gente pode deixar isso aqui mais complexo e pensar no funcionamento da mente. São números atrás de números de maneira muito rápida.
todos os pensamentos, emoções, sensações, percepções, ideias, gestos, ações, nomes, formas, imagens, palavras, tudo que você puder pensar pertence a esse campo dos números. Tudo, tudo que você puder pensar, imaginar, conceber. Porque imaginar, pensar, conceber, agir, falar, são todas manifestações de um potencial da mente. Todos esses são números positivos ou negativos, que não podem passar pela porcaria da abertura. Não importa, pode tentar aí o quanto você quiser. Quantos números existem além do zero? Quantos números positivos e negativos existem? Infinitos números. Existem infinitas ideias, ações, nomes, formas, pensamentos que você pode conceber. Nenhum deles é a realidade. Nesse nosso exemplo, a gente consegue representar e identificar cada uma dessas manifestações, todas elas. Olha em volta. Que coisa linda, mágica que é isso. Essa manifestação extremamente complexa e variada. A gente consegue representar ela por infinitos números. Eu poderia dar um número para cada coisa, para cada tipo de pensamento, para cada tipo de som, para cada tipo de ação, para cada tipo de tudo. Eu poderia tipificar tudo em números. E a mente funciona jogando vários números um atrás do outro. É por isso que a mente não consegue acessar a realidade. Ela é uma modificação do número zero, mas não é o número zero. Todos os números surgem desse princípio em comum. Todos os números surgem do zero, da mesma forma que todos os sons surgem do silêncio. A única coisa que você pode fazer é organizar esses números de uma forma que eles concordem em se reorganizar a fim de cessar o seu próprio movimento para que eles abram espaço para que a realidade subjacente, no caso o zero, brilhe por si só. É a famosa citação do Raman, de que a mente, os números, utilizam a própria mente, os próprios números, para se reorganizarem e dissolverem. Como naquele exemplo da varinha da pilha funerária, que é utilizada para mexer a própria pira e queima junto com ela. A mente utiliza a própria mente para desaparecer, concordando entre os próprios pensamentos em cessar o seu próprio movimento. É um sacrifício da própria mente. Você não pode pensar na realidade. Você não pode entender a realidade. Porque pensar e entender são apenas mais números. Ironicamente, após muito utilizar esses números atrás de números, os próprios números começam a perceber que é inútil, que é uma busca inútil. Não adianta continuar acrescentando números, não adianta continuar tentando encontrar a realidade justamente onde ela nunca vai estar. E aí, o que os números podem fazer? O que a mente pode fazer? Agir. Ela só pode criar. Ela só pode conceber coisas. Ela é uma máquina de conceber mundos. Ela tem que usar a própria capacidade de conceber, de criar, de agir, para finalmente fazer uma não ação. E eu não estou falando da não ação no nível do corpo físico. Não ação não é ficar assim. Você pode estar não agindo enquanto você está agindo. Eu posso estar completamente ciente, gravando um vídeo, enquanto eu estou olhando aqui se o meu microfone está gravando, enquanto eu estou lendo aqui meu script. Eu tenho um script. Minha mente não funciona tão bem. Enquanto eu estou aqui brincando com o gato, enquanto eu levanto para tomar água, e não estar agindo. Ação, nesse sentido, é a identificação com os números. É esse tipo de não ação. É parar de usar os próprios números para achar que você é mais números. Mas, em outro vídeo eu falo sobre isso, porque, de novo, eu estou olhando aqui, daqui a pouco tem 14 horas de vídeo.
Enfim, os próprios números decidem não agir. É a greve dos números. Peraí, a gente só está se ferrando aqui, a gente só está sofrendo. Quanto mais pensamento a gente cria, quanto mais a gente se envolve com a gente mesmo, quanto mais a gente se envolve nessa barulheira aqui, os pensamentos parecem aqueles vídeos que tinha daqueles caras das bolsas de valores, sabe? Tipo, o telefone, não sei como é que funciona, até hoje eu nunca entendi como é que funciona aquilo, né? Os caras com 4 telefones, um em cada orelha, e sei lá onde tá os outros dois, falando com um monte de gente ao mesmo tempo. E imagina que eles viram e falam, peraí, para. O zero é aquilo que tá lá no chão, embaixo de todos aqueles caras, gritando loucamente. Eles precisam parar para perceber o silêncio. E a mente, por algum motivo, depois de uma busca infindável, uma busca que não rende frutos, começa a cessar. Peraí, eu já tô com quantos anos nessa busca? 1 ano? 2 anos? 20 anos? 30 anos e nada funcionou? Já me falaram várias vezes que era para eu parar e eu sempre ignorei. E agora, paro. Mas espera aí, se os pensamentos não conhecem e nunca poderão conhecer o número zero, como eles podem concordar em parar de se movimentar? Como eles podem concordar em se sacrificar em nome de algo desconhecido, em nome de algo que eles não vão participar da festa? Vocês olham por mim, mas onde eu vou não podem ir. Como eles podem se entregar a esse vazio? Se todos eles são falhos e falsos, por que milagre, por vontade própria, eles decidem se sacrificar? Em verdade, eu vos digo. Um de vocês está prestes a me trair. Isso é o que nós chamamos de graça. É o sacrifício sem ter certeza do que existe do outro lado. Se eu fosse comparar, é como aquele salto de fé, em que você se joga de costas e outra pessoa te segura. Os pensamentos, a mente, se joga de costa, sem saber se Deus está lá atrás para te segurar. Pai. Em tuas mãos eu coloco meu espírito. Agora está consumado. Quando eu me refiro a Deus, eu estou me referindo a essa realidade subjacente, a esse silêncio. De dentro, o zero vê a mente se dissolvendo e se entregando para ele e recebe isso em êxtase, morrendo de amor pela manifestação, percebendo que até mesmo a ilusão, em sua busca incessante por ele, lembra? Aquilo que você busca está em quem busca. O que todo ser humano busca? Felicidade, existência, porque a gente não quer morrer, e amor. Aquilo que você é aquilo que você busca. O que você vai encontrar? Felicidade, existência, amor. Satyananda. Consciência, existência e bem-aventurança. O amor que você busca fora é o amor que você é. Por isso que a gente nunca consegue preencher, porque nada fora consegue se comparar ao amor interno. A mesma coisa com a felicidade, a mesma coisa com a existência. Você de novo. Vamos esticar esses bracinhos para o céu. Essa manifestação falha, essa manifestação ilusória, está se desfazendo por vontade própria, mesmo sendo falha, e se entregando ao zero absoluto. A manifestação, ego, maia, mundo, como você quiser chamar,
por vontade própria, decide se sacrificar e voltar para a fonte. Quando você recebe algo que você não pagou por, que você não trocou nada, simplesmente alguém chega e te dá algo maravilhoso. Como você recebeu isso? De graça. Olha isso, a palavra que a gente usa para receber alguma coisa sem ter pago é de graça. De graça. O zero não faz nada. O silêncio não faz nada. E mesmo assim, a manifestação de graça se entrega para ele. O zero, em seu absoluto silêncio, em sua absoluta não ação, recebe de graça a sua coroa por direito. E aí, finalmente, a sua atenção que estava direcionada para fora, para os números, para a manifestação, consegue perceber o silêncio e se fundir de volta na fonte original, no zero. E não só perceber a realidade, ser a realidade. Lembra? O zero é uma coisa só ele existe. Não tem espaço para sujeito perceber a realidade. Você é a própria realidade. Tudo é suspendido. A Trindade não existe mais. Não existe mais Brahma, Shiva, Vishnu. Não existe mais Pai, Filho, Espírito Santo. Existe só isso. Aqui, o número zero reina absoluto, sozinho, sem nenhum tipo de atributo, sem nenhum tipo de qualidade. Anterior ao tempo, anterior a tudo, anterior a qualquer manifestação. O mundo nunca existiu. Não é que ele para de existir. Ele nunca existiu. Nunca existiu um corpo. Nunca existiu uma história. Nunca existiu nada que possa ser atrelado a uma entidade. Não há ego, não há mundo, não há karma. Você está livre. Finalmente. Você é tudo que existe. Até mesmo quando a gente está assim. Daqui, nenhum número tem significado. Eles caem como chuva, batem, quicam e vão embora. Daqui, você percebe a distância entre você e os números. Eles não são você. Eles funcionam por conta própria. E não importa qual seja o número, dos melhores aos piores, dos mais alegres e felizes aos mais tristes e assustadores. Eles não podem passar pela abertura. É por isso que é dito que você reconhece um sábio pela falta de medo. Como é possível ter medo de uma manifestação que não te atinge? Aqui o silêncio reina assistindo a manifestação lá fora como chuva que bate na janela. Como eu poderia falar sobre a realidade? A realidade é aquilo que acontece anterior aos meus pensamentos. Esse vídeo só pode ser gravado através da minha mente. Eu preciso usar ela para gravar ele. Eu preciso usar ela para escrever meu script. Eu preciso usar minha fala para me comunicar. Mesmo que eu fale sobre o número 1 e menos 1, mesmo que eles estejam muito próximos do número 0, não são 0. Mesmo que eu fale sobre 0,001 ou menos 0,001, eles não podem passar pela abertura, pois só o zero passa. Os verdadeiros mestres e gurus conseguem falar de números infinitamente pequenos, numa escala absurda de 0,000000001 ou menos 0,000000001, mas ainda assim não é o zero. Seria como se a realidade fosse A e eu percebesse esse A internamente, em silêncio. Mas quando eu abro a boca para falar esse A, sai O. Eu percebo A. Quando eu abro a boca, O.
Isso acontece por conta de uma falha no meu aparelho fonético. Eu consigo conceber a realidade, mas quando eu abro a boca, o. E eu tento diversas vezes, só sai o. O. É a mesma coisa com a mente e suas expressões. A expressão da mente, por sua natureza, é falha. Não importa se eu esteja totalmente lúcido agora vendo a realidade. Na hora que eu abro a boca para falar, eu estou usando a mente, que é falha, e não saem zeros, saem números. Usando esse exemplo do o, eu poderia falar: a realidade é o, mas não é bem o. É uma espécie de o anterior ao o. Só eu sei o que eu estou querendo dizer. Só outra pessoa que conhece esse A por dentro vai entender. Você, se não percebe ainda, só poderá, por experiência direta, perceber esse A dentro de você, tentar pronunciá-lo e sair o, dar risada e falar: agora eu entendi o que o Nilson estava falando. É o, mas é anterior ao o. É o A que só eu e você conhecemos. Um verdadeiro guru, como Ramana, por exemplo, que é muito mais sutil, muito mais conectado com essa realidade, conseguiria falar, por exemplo: a realidade é o, sem o